Parabenizo o doutor Marcos Vinícius pela organização de mais este evento e a todos os presentes. E agradeço a honra de ser chamada para essa mesa. Eu coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos, que busca, há 11 anos, informações sobre o endividamento público brasileiro e, de uns anos para cá, também dos estados. Inclusive, semana passada, lançamos um livro sobre o tema no ato organizado aqui na OAB. Todos esses atos que foram mencionados aqui, né, especialmente a Lei de Acesso à Transparência, são importantíssimos, não é, para a consolidação dos direitos dos cidadãos, né? E, em relação aos gastos financeiros, os gastos com endividamento público, que hoje em dia são os mais relevantes na esfera federal, no ano passado foram 43,98%, para ser bem exata, dos recursos federais foram destinados ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública federal, né? E muitas pessoas acham que a dívida acabou. Não é? A dívida não acabou, a dívida externa foi transformada em interna e de uma maneira muito mais perversa. E nós temos tido muitas dificuldades de acesso à informação. Por exemplo, quem são os credores dessas dívidas? Essa é considerada como sendo uma informação sigilosa. Imaginem se a dívida é pública, se nós pagamos a dívida, tanto com os tributos que pagamos, como com a ausência de serviços públicos, que não temos porque os recursos se destinam para o pagamento dessas dívidas, nós não sabemos quem são os credores. E, justamente após a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, várias informações que estavam disponíveis, por exemplo, na página do Tesouro Nacional, nós tínhamos lá a lista dos dealers. Os dealers são aqueles bancos privilegiados, inclusive estrangeiros, que têm a prioridade de comprar os títulos da dívida lançados pelo Tesouro Nacional. Essa informação antes estava disponível, agora não está mais. Para saber quem são os dealers, que modificam a cada 6 meses, nós temos que fazer a cada 6 meses um pedido de informações. E o cidadão que nem sabe disso, essa informação tinha que estar aí. Então, olha, a lei de acesso, nesse caso, ela está servindo de justificativa para a supressão da chamada, que o doutor Jorge Raj colocou aqui, a transparência ativa, aquela que deveria estar exposta, não é? E eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é considerada tão importante, até hoje ela não tem sido cumprida pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central em relação ao programa que está previsto na lei, que deveria dar completo acesso aos gastos com a dívida pública. Até o TCU tem cobrado isso em acórdãos. Até hoje não existe esse sistema do próprio Ministério da Fazenda. E nós tentamos pedir, por exemplo, qual o valor dos juros nominais efetivamente pagos. Quando nós falamos em dívida, 2 informações são fundamentais. Primeiro, qual é a contrapartida? Que dívida é essa? Essa informação não está disponível. E a segunda, qual o custo dessa dívida? Os juros nominais. Sabe qual a resposta que tivemos? Não fazemos esse cálculo. Não há. Não há o cálculo do juro nominal. E por que não há? Nós descobrimos, através de investigações, inclusive assessorando a CPI da dívida pública, realizada na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010, que pouquíssimos cidadãos brasileiros têm conhecimento dessa CPI. Nós descobrimos que uma grande parte da atualização monetária, que é parte dos juros nominais, não está sendo contabilizada como gasto. Está sendo contabilizada, não está sendo contabilizada como juros, está sendo contabilizada como se fosse amortização. Uma distorção para amenizar o montante dos juros que nós estamos pagando. Então, eu coloco essa reflexão aqui, porque é por causa dessa dívida que está
um processo presente em âmbito federal, estadual e em muitos municípios, que o Brasil, sexta potência mundial, foi considerado pela ONU ano passado como 85º lugar no atendimento do Índice de Desenvolvimento Humano. Esse paradoxo, sexto mais rico do mundo e 85º em atendimento aos direitos humanos, se explica em grande parte pela subtração de recursos através desse processo do endividamento público. E é tarefa de todo cidadão conhecer para incidir numa mudança desse processo. Essa é a contribuição que nós queríamos trazer a esse debate e colocar a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma associação hospedada pela OAB. A OAB, o Conselho Federal, nos cede uma sala para funcionarmos aqui no prédio ao lado, no edifício OAB. Nós queremos colocar a nossa organização à disposição dessa comissão que o senhor anunciou que vai ser criada, para contribuirmos com demandas em relação aos gastos financeiros, que a gente avance também nesse aspecto fundamental para a sociedade brasileira. Muito obrigada.